O Corcunda de Notre Dame é um filme de temática madura, feito para nós, pessoas em construção. Trata de aspectos importantes da vida religiosa, como piedade, amor, inveja, ódio e pecado. A sua grande graça está em como a misericórdia de Deus é manifestada até nos excluídos e desafortunados, e como a beleza da alma pode existir nos mais horrendos corpos humanos. Baseado no romance de Notre Dame de Paris, escrito por Victor Hugo, O Corcunda de Notre Dame nos apresenta a história de Quasimodo, um jovem corcunda que vive no campanário da Catedral de Notre Dame de Paris e que, após conhecer a encantadora cigana Esmeralda, decide mudar os rumos de sua vida, tendo que confrontar o juiz Frollo para conquistar sua almejada liberdade. Logo, em sua cena de abertura, a animação estabelece seu tom austero, introduzindo a canção Os Sons de Notre Dame, onde o cigano Clopin se propõe a cantar a vida do sineiro de Notre Dame a partir de sua trágica infância, quando este foi agressivamente separado de seus pais. Ao longo da canção, há a presença de um coro cantado em latim, bradando termos de procedência católica, como Kyrie eleison, Senhor, tende piedade, além de motivos musicais que remetem ao canto gregoriano medieval, período histórico em que o filme é ambientado. Tais fatores se assemelham à dramaticidade de caráter gótico, perceptíveis em célebres musicais como Os Miseráveis e O Fantasma da Ópera. Ainda na sequência inicial do longa, questões densas como preconceito, a rejeição a grupos sociais e o infanticídio são abordadas. E surpreendentemente não há qualquer tentativa de suavização dessas temáticas, visto que a perseguição do juiz Frollo a um grupo de ciganos é encenada e conduzida de modo frenético e impiedoso, com os acontecimentos se sucedendo de maneira trágica e com a tragicidade também sendo traduzida visualmente. Posteriormente, quando Quasimodo tem sua aparência finalmente revelada, seu visual atípico e deformado não é abordado de modo a causar horror ou estranhamento, fugindo de abordagens arquetípicas para optar pela escolha de uma perspectiva humanizada, de um rapaz altruísta que cuida de um frágil filhote de pássaro e o incentiva a voar com outras aves, deixando implícita a frustração do personagem por não poder fazer o mesmo que o pássaro. O jovem corcunda, que dá título ao longa-metragem, é extremamente gentil e bondoso, e é uma tarefa quase impossível não se afeiçoar a ele, visto que este tem uma vida solitária e é tratado com desdém pelo seu mestre, sendo diariamente ridicularizado e menosprezado, e tendo seus sonhos e objetivos depreciados. Quem é o monstro? E o homem, quem é? É uma frase que se faz presente em momentos-chave da produção e tem um reflexo imediato no contraste entre as personalidades de Quasimodo e de Frollo. Enquanto o primeiro age de maneira benevolente e reprimida, o segundo é a personificação da acerbidade e da hipocrisia. Frollo é um juiz cristão e faz questão de se vangloriar por sua fé e seus ideais de justiça. Contudo, na prática, este é um fanático religioso que condena as atitudes de todos ao seu redor, age diversas vezes em benefício próprio e não consegue disfarçar sua intolerância.
Já a sutileza da vida interior de Quasimodo faz-nos desejar as melhores coisas a ele. O sofrimento ao ser rejeitado, a feiura quase incurável, a vida social arruinada, são mazelas que nos entristecem, como a piedade divina, que o filme sabe despertar muito bem. Por outro lado, os fariseus, que se apegam à exterioridade, são incapazes de enxergar essas qualidades menos evidentes nas pessoas. Por exemplo, Frollo criou Quasimodo por orgulho. Queria mostrar que era um homem de bem a ponto de criar alguém tão feio. Porém, no fundo, não gostava dele, o que mostra que muitos fazem o bem não pela bondade, mas pela estima das pessoas. Pessoas assim, no entanto, não conseguem lidar com os conflitos internos, como a tentação e o pecado. Tanto é que Frollo se apaixona pela cigana Esmeralda, mas odeia a luxúria que ela o desperta. E logo entra num estado de confusão: amá-la ou matá-la? É que a condenação exterior em relação ao pecado faz com que a pessoa compreenda a dimensão dele e que no fundo o pecado não está no seu objeto de desejo, mas dentro de si. Com efeito, não é pela condenação alheia que se alcança a pureza, mas pelo sacrifício e a dedicação a coisas mais profundas. Assim, o filme mostra que a santidade não é evidente, nem exterior. Ao olharmos para um juiz respeitado, podemos imaginar uma vida nobre, mas não enxergamos o seu coração, que pode estar coberto de pecados. Do mesmo modo, um homem feio e isolado pode parecer o diabo, mas o filme aponta para a possibilidade de ali haver um bom coração. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos nossos olhos. Essa frase é do autor do livro O Pequeno Príncipe e é muito significativa. Ela traz um ensinamento grandioso para a nossa vida. Diz o profeta: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. A tendência humana é reparar naquilo que os olhos é capaz de enxergar. E como é bom saber que os olhos de Deus, do divino, é diferente do nosso. Ele nos vê não somente a partir de nossa aparência, mas principalmente pelo que somos. E aí, pessoa madura? Essa análise faz sentido para você? Quais outras chaves você consegue perceber nessa animação? Eu vou ficar aguardando o seu comentário. Um abraço da professora Guerra.